Agora, ó, Ale, virando a página, o jogo do Galo. Por que o Atlético não faz gol, Ale? Eu costumo brincar que o Atlético perdeu de 0-0, né? Perdeu de 0-0. Tem uma coisa que eu tenho dito aqui desde a chegada do Paulinho, né? E a gente antecipou isso há muito tempo atrás, né? Que o Paulinho já estava procurando casa aqui e tal, que já estava com a sua vida encaminhada aqui para Belo Horizonte. O Paulinho, ele não é um artilheiro, ele não é um fazedor de gols. Ah, mas ele é artilheiro do time na Libertadores. Sim, porque a oferta que ele recebe é gigante. Toda vez que o Hulk sai para dialogar com os meias, ou enfim, com a lateral do campo e tal, sempre sai coisa boa. E aí ele recebe muita bola. Agora, na passagem dele pelo Vasco, Paulinho foi revelado pelo Vasco da Gama, para quem não sabe, ele ficou ali por 2 temporadas mais ou menos, fez 7 gols. Na Alemanha, ele jogou por 5 temporadas incompletas no Bayer Leverkusen, fez 9 gols. Ele não é um fazedor de gols. Por que ele está toda hora na cara do gol? Porque esse esquema que o Kudê gosta, coloca ele como um dos atacantes. A característica principal dele é de servir e não de concluir. Então, o fato dele estar perdendo gol, claro que não é uma justificativa, ele tem que fazer pelo menos a metade dos gols que ele perdeu, mas porque não é a dele. Ah, mas ele fez porque ele sabe jogar bola e porque realmente, principalmente o Hulk, deixa ele pifado na maioria das vezes. Já foi o Patrick, já foram outros companheiros. Mas essa não é definitivamente a dele e eu acho que isso está ficando cada vez mais claro. Então, a bola do jogo tem caído nos pés de quem não é um definidor. E esse é um problema. O que faz então o Kudê, o Everton Guimarães? Muda o Paulinho de lugar ou muda o Paulinho? Mexe no posicionamento dele ou mexe no Paulinho? Ô, Léo, essa pergunta é boa. É boa porque é difícil de responder, né? Porque quando fala, porque boa pergunta, hein? Aí porque o cara vai responder fácil. É uma pergunta difícil, Léo, porque eu não acho que para resolver o problema do Paulinho você tem que meter no banco. Mas que ontem ele foi muito mal, ele foi. E a gente cobra de quem pode entregar. O início de Libertadores do Paulinho nos deu condição de, depois do jogo de ontem e depois do jogo contra o Vasco, dos jogos anteriores, a gente criticar. Porque ele teve uma queda no momento em que muita gente acredita que o time teve evolução. Eu não vejo a evolução que muita gente viu. Mas entendo que você tem números que sustentam o seu argumento. Mas eu tenho os meus aqui que sustentam também o que eu acho que vem acontecendo, que é de uma estagnação. Isso me preocupa. Mas, sinceramente, Léo, eu acho que sacar o Paulinho do time não vai ser a melhor opção. Eu tenho uma dica para recuperar o futebol dele. Se você tirar menos o Hulk da posição de centroavante, se você evitar que o Hulk saia tanto para criar as jogadas, né? Eu acho que isso é uma forma de que o Hulk seja o cara da última bola, do toque final, do toque pro gol. Mas você não tem o Pedrinho, por exemplo, mais. Mas você tem o Pavon, por exemplo, você tem o Paulinho jogando pelo lado. Você pode dar mais criatividade para o meio. Se você tem, de repente, Zaratio, você tem Paulinho, você tem Pavon, você já tem uma chance maior de criar jogadas, né? Mas, para mim, seria que a gente tentasse manter o Hulk mais próximo do gol. Porque se ele cria jogada, ele não está lá para finalizar. Ô, Nath, agora, falamos aqui sobre o Paulinho e o debate dos comentaristas vai se estender, viu, turma, no YouTube. Vamos falar mais sobre o Paulinho. Mas também precisamos falar sobre Matias Zaratio. Nath, o que acontece com o Zaratio nesse momento, que teve um momento muito difícil, né? Nesse ano, com a perda do cunhado, ele ficou um tempo fora. Ele voltou para o time arrebentando, mas entrou no time assim, parecia que o Zaratio estava 100%, que não teve problema nenhum. Mas nos últimos jogos, você simplesmente não vê o Zaratio no campo. Sim, a gente fala muito de problemas individuais, né, de jogadores que estão abaixo. Não dá para não citar o Zaratio realmente, principalmente, Léo, porque nesta temporada, com a ausência do Nacho, as responsabilidades do Zaratio aumentaram. O Atlético, muita gente torcia o nariz quando a gente dizia que o Nacho é quem fazia a dinâmica do meio campo, é quem fazia as coisas acontecerem, por mais que nem sempre ele entregasse a intensidade toda que os torcedores cobrassem, mas a verdade é que o Nacho faz muita falta e o fato do Zaratio não conseguir ter uma regularidade nesse ano aumenta ainda mais essa falta que faz o Nacho, porque eu imaginava que o Zaratio agora seria esse principal articulador. Seria esse jogador que daria ali a dinâmica no meio campo, seria quase que um motorzinho mesmo, como a gente costuma dizer. E o Zaratio ainda por cima tem muita qualidade para chegar na área para finalizar. Ele não tem feito nenhuma coisa nem outra.
No início da temporada ele teve um problema físico, mas como você disse, depois ele entrou bem no time. Depois teve aquele problema pessoal, mas ele teve outras apresentações regulares depois disso. É um Zaratio de muita oscilação, de muitos altos e baixos. Então, se a gente fala de recuperar alguns jogadores para que eles possam desempenhar o seu melhor, como é o caso do Paulinho, o Zaratio também precisa. Aí talvez seja um ajuste. O Zaratio, você prefere jogar mais por dentro? Você prefere jogar um pouco mais aberto? O que dar mais liberdade a ele para flutuar mais, para aparecer mais à frente também? Porque é um jogador que o Atlético precisa muito. Essa conversa, Alê, é coisa do comandante, sabe? É do Cudê, de conversar com o Paulinho, por exemplo. Você está se sentindo bem ou mal jogando aqui? Ou parte mais do jogador? Ou isso não está rolando muito no Atlético por causa do entreveiro que teve da entrevista coletiva? De onde vem essa solução? É do treinador ou é do jogador? Do próprio Paulinho falou, professor, todo mundo pegando no meu pé, mas porque eu estou acostumado, mais é a preparar. De quem que é essa responsa? Eu acho que deveria ser dividida, né? Mas aí depende muito do comandante, se ele é aberto ao diálogo. Pelo que eu entendi, o Cudê não abre mão desse esquema, e nesse esquema, quem serve de apoio ao Zaratio, principalmente são os laterais. Mas ele não tem. Não tem. Então, assim, eu acho que já ficou mais do que claro que quando ele muda o esquema, o time melhora. Então, eu não sei, eu acho que ele tá meio que tentando provar para ele, para o time, para a torcida, para a imprensa, para Deus e todo mundo, que com esse esquema é possível. E com esses laterais é impossível. Talvez com a volta do Arana ele consiga fazer isso. E também tem uma coisa que pode ajudar muito o Zaratio, que é o crescimento do Edenilson e do Patrick. Eu acho que os dois já deram sinais que podem jogar mais, o Patrick principalmente, mas com ele jogando mais, você vai ter um ataque mais abastecido e vai ter uma menor necessidade do Hulk sair para resolver todos os problemas. Inclusive, dentro disso que o Ale falou rapidinho, Léo, por que o Johan tem sido uma peça tão importante e tem entrado e tem justificado a titularidade? Porque ele consegue fazer mais diálogos, triangular mais com o Zaratio, dividir um pouco dessa responsabilidade. Porque, de fato, o Edenilson e o Patrick, nesse Atlético, no que nós imaginávamos, pelo que eles já jogaram, eles ainda não aconteceram. Um momento bom do Patrick aqui num jogo, um outro momento bom do Edenilson em outra partida, mas eles ainda não tiveram uma atuação muito contundente. E o Johan tem sido esse cara mais criativo no meio campo. Então, de certa forma, ele ajuda a não deixar o Zaratio sobrecarregado. E é por isso que eu tenho defendido, inclusive, a presença dele entre os titulares. Daqui a pouco no debate, você me chama para falar do Patrick. Chamo. Olha, o Johan não tem grife, não tem a grife que os outros têm, mas eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que a torcida do Atlético vai... @Everton Futebol, meu... Everton com H. Everton com H. O Johan hoje é o melhor jogador do meio campo do Atlético. O Johan hoje tá jogando o Michael Zaratio, tá jogando o Michael Patrick, tá jogando o Michael Edenilson. O Johan hoje é o cara que tá mais entregando no meio campo do Atlético. Então isso serve para duas coisas. A primeira, para ver como o resto não tá entregando, e pra torcida ver se alivia um pouquinho a vida do Johan, porque nem quando o cara joga bem, o cara é elogiado. Então, o Johan hoje, a realidade, ele saiu do jogo contra o Santos, o time piorou. E olha que o Patrick de lateral esquerdo entrou bem. Muita coisa pra gente falar no debate, eu quero ver se vocês vão concordar comigo ou não sobre o Johan.